Prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre que me convidar, estarei aqui. Mesmo que tenha feito aí um soro na parte da... Pessoal, o tema ele pode parecer à primeira vista um tema light, né? Ameno, falar dos bichinhos, né? Dos animaizinhos, né? Mas a ideia é a gente buscar na nossa doutrina o que nós temos a aprender com os animais. Não só os de estimação, mas com os animais que habitam o mesmo planeta que nós. Tá? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria passar duas premissas. São várias premissas que a doutrina espírita nos traz, mas essas duas eu acho que vai nos ajudar nesse tema de hoje. Outra coisa, antes de eu começar, isso aí surgiu, essa necessidade de um amigo, um grande amigo que eu tenho, bebedor, e que ele e a esposa dele são muito engajados aí com ajuda aos animais, essas ONGs, né? Acho que aqui deve ter também, aqui em Monte Azul. E teve um tempo atrás lá que tinha um rapaz lá que foi caçar capivara lá no lago, nós temos um lago lá, e acho que machucou uma capivara. Aí um monte de gente se envolveu para salvar essa capivara, ficou com a perninha machucada, enfim, ela desencarnou. Mas o pessoal se envolveu muito com isso aí. E aí começaram a surgir umas questões, né? Por que tem gente, tem pessoas, tem espíritos, tem irmãos nossos que são de alguma forma cruéis com animais? Por que tem outros espíritos, outros companheiros de jornada nossa que se dedicam a salvar, a ajudar, né, esses animais abandonados? E isso está totalmente relacionado, como tudo na nossa vida, ao nível evolutivo em que a gente se encontra. Ah, mas então você está querendo dizer que os cruéis com os animais são mais atrasados em relação aos que têm ONG, que cuidam disso daí? O aspecto nunca é um só, o aspecto evolutivo. Nós tivemos um grande, como é que eu vou usar a palavra aqui, um ditador, um cara, um genocida na história, foi Hitler, né? Ele era vegetariano. Então, as coisas nunca são uma coisa só que determina o nível evolutivo das pessoas. O que a gente procura e acha na doutrina espírita é que a compaixão, a tolerância, são atributos que a gente desenvolve, a gente vai desenvolvendo, na medida em que a gente reencarna nas vidas sucessivas. Então é sobre esses relacionamentos que eu queria deixar duas premissas aqui que eu acho que podem ajudar-nos a, sempre que for possível a gente lembrar dessas premissas, aumentar a nossa dose de resignação, de tolerância e de paciência com o próximo. A primeira das premissas é que nós, ainda no planeta que a gente habita, eu falo isso ainda não com pesar, né? É que ainda é necessário núcleo familiar, né? Os núcleos familiares são necessários para o atual estágio evolutivo em que a gente se encontra, porque via de regra são nas famílias que a gente resolve questões do passado, né? Então é a forma que Deus nos dá, nos presenteia, para que a gente venha, entre aspas, né, amando um espírito que foi nosso desafeto no passado. Isso foi combinado entre ambos, né? Então essa é das primeiras premissas. Então, normalmente nós nos relacionamos desde o nosso núcleo familiar com espíritos, via de regra, com dificuldades conosco, que a gente está aqui para ajustar os ponteiros, né? Existem outros papéis nas famílias, claro. Existem missionários que vão colaborar com esse reencontro, mas via de regra, acho que nós falando para nós todos aqui, eu acho que nós estamos mais na questão da solução de questões que ficaram pendentes. Tá? Toda vez que você tiver um relacionamento difícil na sua família, lembre-se que o núcleo familiar é onde Deus nos colocou a nosso pedido para que a gente resolva as questões que a gente combinou de resolver. A segunda das premissas é a constatação de que habitamos um planeta de provas e expiações. Eu, você, não, todos.
As contas espíritas, né, do espiritismo julgam aí que nos apontam em torno de 30 bilhões de espíritos aqui no orbe terrestre. Em torno de 8 aí, atualmente reencarnados. Não tem nenhum que está aqui por erro de Deus. Nenhum. O que isso nos traz de constatação que nos ajuda nos relacionamentos? Eu me relaciono na família, na sociedade, no trabalho, com os amigos, com espíritos tão ou mais imperfeitos que eu. Não tem como fugir dessa regra. Não tem. Percebem como isso, quando a gente coloca isso em perspectiva nos nossos relacionamentos, a gente consegue aumentar a resignação? Porque a gente tem a mania de achar que só o outro erra. Eu tenho um primo lá, um irmão muito difícil de conviver. Talvez ele sinta a mesma dificuldade em relação a nós. Porque cada um de nós tem um planejamento reencarnatório que não coincide um com o outro. A sua questão às vezes é o orgulho, aquele é a vaidade, enfim. Então as provas que a gente passa são diferentes das provas que o outro passa. Então a gente precisa de fato ter muita compreensão. Estou dizendo tudo isso para falar dos relacionamentos em geral e para voltarmos no tópico da nossa discussão de hoje. Por que alguns espíritos ainda cometem crueldade com os animais? Onde será que está essa explicação? A explicação está na nossa doutrina, né? Que nós estamos no caminho evolutivo, não estamos prontos ainda. Todos nós, inclusive esses, se você já não é mais um cruel com os animais, provavelmente já fomos, né? Mas todos chegaremos no ponto de amarmos todos os seres da criação, e os animais são seres divinos, assim como nós. Estão num estágio, nessa jornada evolutiva ainda diferente da nossa, mas são seres divinos, né? Então é isso que a gente vai comentar hoje aqui, sempre tentando colocar em perspectiva os relacionamentos. Os relacionamentos. Gente, não tem matéria-prima mais eficaz para a gente aprender e evoluir do que os relacionamentos. Seria possível evoluir numa ilha deserta? Até seria, mas seria muito mais difícil e muito mais vagaroso. Então o que faz a gente evoluir são os relacionamentos. Mas eu tenho um relacionamento lá muito difícil. Então, essa aí é a maior oportunidade que você pediu e Deus lhe deu, né? E tem uma motivação ainda maior. Se você não resolver essa questão, você volta com ele de novo. Então resolva. Mas ele não quer resolver, deixa o problema dele. Resolva o seu problema. Ame. É a única força capaz de suplantar ódio, raiva, rancor. É o amor. Tá certo? Então vamos lá, começar com o material. Então a doutrina espírita, codificada por Kardec, oferece uma visão abrangente da criação divina. Como eu disse, todos os seres da criação divina são seres de criação divina. E todos no processo contínuo de evolução. Nossa, você está dizendo então que eu já fui um animalzinho? Sim, todos nós já fomos. Eu não consigo precisar para vocês, mas eu imagino das leituras que eu já fiz que nós aqui fomos animais em outro planeta. Porque talvez não desse tempo de nós sermos um dinossauro e estarmos aqui como seres humanos. Mas isso não é o que importa, né? Nós já fomos animais também. A evolução é principalmente espiritual. Você já ouviu falar nas duas asas evolutivas? Nós temos duas asas que evoluem: a da inteligência, da capacidade de pensar, e a moral, que é a espiritual. O ideal seria que nós evoluíssemos com essas duas asas em sintonia, em sincronia, senão o voo fica tenso. Mas, via de regra, também não é assim que funciona, né? Geralmente, alguns espíritos evoluem mais na parte moral e outros evoluem mais na parte, mais rápido, não é que evoluem mais rapidamente na parte intelectual. Eu convivo ainda, né, com uma pessoa
minha mãe, agora está longe de mim, está lá em Guaxupé com a minha irmã, mas a minha mãe é a minha grande missionária da vida, né? E eu tenho absoluta certeza de que a evolução moral dela é muito, muito acima da minha. Mas eu consigo imaginar que, a menos que tenha algum atributo dela adormecido, depois eu vou explicar isso, eu acho que a minha capacidade de entender as coisas é um pouco acima dela. Então ela está muito à frente de mim. Então, se eu tiver que escolher alguma coisa, escolha evoluir moralmente. Te leva muito mais longe, né? Os animais, como parte da criação, possuem um papel fundamental nesse vasto processo. Então, além de ser uma escala anterior à dos homens, os animais, então começa lá no mineral, vegetal, animal e hominal. Leon Denis trouxe essa explicação de forma mais abrangente para nós, né? Então, os animais, são parte da criação, mas eles estão numa escala de evolução um pouquinho atrás de nós, uma fase anterior dos homens, né? Aí tem gente que, quando eu chego nessa parte, fala assim: nossa, mas eu conheço uns aí que ainda são animais. tem, todos somos animais, né? Mas vamos ver como é que essa escala evolutiva se dá, né? Todos têm um princípio inteligente que anima todos os seres vivos, né? Esse princípio inteligente, ele não começa, por exemplo, eu sou um animal, né? Um burro, uma mula, que é um dos animais mais inteligentes que tem, a mula. E isso não quer dizer que o espírito ou o princípio inteligente que esteve comigo enquanto eu era animal mudou para o que eu sou hoje. O espírito que eu tenho, que me anima hoje, é o mesmo, mas em estágios anteriores ao que eu me encontro hoje. Deu para entender? Já está individualizado, tá? Então ele passa por diferentes estágios: mineral, vegetal, animal e finalmente humano. Nos animais, esse princípio já está individualizado, ou seja, de fato, nós fomos animaizinhos, o animalzão, depende do tamanho dos bichos que a gente reencarnou. E era o mesmo princípio inteligente que Deus nos deu quando nos criou. Só que esse princípio inteligente, ele vem sofrendo evolução através das vidas sucessivas, né? O que os animais têm? Uma certa consciência da sua existência, tem a individualidade, porque aquele princípio inteligente é dele, ele não compartilha com ninguém, mas ele não tem o livre-arbítrio, ele não faz escolhas. Quando a gente passa a encarnar no mundo dos homens, no reino hominal, a gente passa a andar com o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de escolha. Deus nos dá a capacidade a gente conquista. Ele nos dá a liberdade de escolha. Então, na medida em que eu passo a reencarnar no mundo nominal, eu vou ser responsável pelas minhas escolhas. Complica, mas é a forma de evolução que a gente tem, né? Então eu passo a ter a liberdade de escolher. Então eu posso escolher cuidar de um gatinho lá em casa, ou posso escolher amarrar o gatinho na árvore. É escolha, a crueldade está ali. Percebe? Então, quando eu passo a reencarnar no reino hominal, eu passo a ter a ferramenta evolutiva que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher, mas sabendo que eu vou responder pelas minhas escolhas. Os animais ainda não respondem. Eles evoluem? Sim. Os animais evoluem, mas de forma diferente dos humanos, principalmente pela força das coisas. O que é isso? Ele tem instinto e tem a necessidade de sobreviver. Quando a gente começou a reencarnar, provavelmente não é quase certo, todos nós reencarnamos antes de estarmos no mundo de prova e expiação, no mundo selvagem. A gente passa por todas essas fases evolutivas. Um planeta ou um mundo selvagem é aquele onde
Você não tem supermercado para comprar seu almoço. Você tem que caçar o seu almoço. E às vezes ser caçado por ele, né? Então a gente passa por aquele planeta, por aquele mundo selvagem. O que a gente tem quando a gente reencarna num planeta que ainda é selvagem, né? Que ainda está iniciando a sua caminhada? A gente tem basicamente um instinto. A gente, nos primórdios das encarnações, das primeiras reencarnações que a gente faz, a gente praticamente não tem conquista intelectual. Então a gente vai nessa força das coisas aí. A gente vai sobrevivendo, né? E a partir do momento em que a gente vai tendo as vidas sucessivas, nós vamos tendo a capacidade de escolher, a liberdade de escolher. Quanto mais evoluído, melhores serão as nossas escolhas. Quanto menos evoluído em um determinado aspecto, piores serão as nossas escolhas. Certo? Até aqui tudo bem? Ponto-chave: os animais não ficam em erraticidade. Erraticidade é o tempo que a gente fica no mundo espiritual. Espírito errante não é o que erra, embora todos nós sejamos espíritos que erram. Espírito errante é o que está desencarnado, está na erraticidade. A gente fica um período lá, até ter condições de voltar à carne, né? Olha lá, período entre encarnações dos humanos. Mas eles são acolhidos e orientados por espíritos benfeitores no plano espiritual. Algumas obras, especialmente de André Luiz, de Emmanuel, né, relatam lá no mundo espiritual algumas colônias com bichinhos, né, animais. É um período, mas um período muito curto, que o animal fica até ele ser. A reencarnação do bichinho, do animal, é praticamente automática. Ele desencarna e já reencarna novamente. Tá? Tem um período em que eles são acolhidos pelos seres humanos, pelos espíritos, né? Mas eles voltam rapidamente. É muito comum, a literatura espírita nos fala, né, você receber no seu convívio algum espírito de algum animal que já esteve ali com você. É muito comum isso. A literatura espírita nos relata isso também. Tá? Como é que se dá essa transição para o reino humano? Não é como a gente pode imaginar que eu estou encarnando aqui num cachorro e na próxima encarnação eu venho no humano, né? O espírito, até que esse princípio inteligente, até que ele esteja pronto, apto a reencarnar no ser humano, ele tem que cumprir algumas etapas, várias etapas evolutivas. Então não se dá automaticamente. É muito provável que nem se dê no mesmo planeta. Tá? Nós somos muito apressados. A gente acha que eu já fui um dinossauro, depois eu fui um cachorro, depois eu fui um boi, sei lá, e agora eu sou um ser humano, né? Não é assim que funciona, não é muito rápido dessa forma. Tá? Não há uma reencarnação direta de um animal específico em um humano, mas sim um salto do princípio espiritual de um reino para o outro, quando este adquire as faculdades necessárias para a nova fase da existência. Tem algumas doutrinas, algumas filosofias, aqui, principalmente lá no Oriente, na Índia, né, em que se admite a possibilidade do ser humano voltar a reencarnar em animais. Kardec fez essa indagação aos espíritos e ficou muito claro que não há retrocesso no processo evolutivo de reencarnação. Saímos de um reino, não voltamos para esse reino. Tá? É um alívio ouvir isso. Então a gente não volta, tá? A gente só anda para frente, só evolui. Quando eu falo isso nessa hora, geralmente as pessoas lembram de algumas pessoas, né? Não é possível que aquele lá evolua. Todos evoluímos. A partir daí começa a jornada do espírito no reino nominal, com o desenvolvimento do livre-arbítrio e da consciência moral. Lei de causa e efeito não atinge os animais. Mas eu tinha um animal aí, uma cobra me picou e matou a pessoa. Ele vai pagar por ele? Não vai pagar. O veneno da cobra é uma arma de defesa que ela tem. Tá? Então,
não existe relação, essa lei de causa e efeito no reino animal. No nosso, sim. No nosso reino, tudo que você fizer, tudo que você escolher, vai gerar uma consequência. Se você opta por uma coisa positiva, dentro dos ensinamentos do Cristo, a sua consequência vai ser positiva. Se você opta por algo que o Cristo não faria, você vai ter que consertar isso aí depois, em algum momento, né? Então às vezes eu conversando com o pessoal, a gente fica assim, mas será que não tem um momento lá que eu posso cometer um deslize? Deus está às vezes distraído, né, tomando café, não vai ver, né? Não tem, porque são as leis naturais que cuidam disso, desde a criação, né? Ele não é um cientista todo de branco, barba branca, que está na frente de um painel cuidando de todos nós. São as leis naturais que fazem isso. E Deus não tem pressa, não tem ansiedade. Ele sabe que nós vamos alcançar a perfeição. A gente não pode ser ansioso, né? Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva e estão na natureza para auxiliar o nosso progresso. Como? Nos ensinando sobre amor incondicional, lealdade, simplicidade e dedicação. Se você entrar no YouTube hoje e procurar lá as atitudes de alguns animais, que às vezes hoje tem tanta coisa filmada, né? A gente não sabe nem discernir se é de verdade ou se é inteligência artificial, né? Mas outro dia eu estava vendo um vídeo que apareceu lá no YouTube, um cachorro começou a ficar desesperado com uma mulher numa mesa e ela teve que sair do lugar e fez o carro e bateu no muro. Se ela estivesse onde ela estava, talvez ela estivesse ou morta ou muito machucada. Então, os animais têm sim esse princípio inteligente, esse amor incondicional, a lealdade, a simplicidade, a dedicação. E isso é para nos, se a gente convive com os animais, a gente tem tudo para aprender isso com eles, né? A nossa convivência com eles desperta em nós sentimentos nobres, como compaixão, carinho e responsabilidade. Então vamos lá, aquele que tem crueldade aí com os animais. Eu estou falando isso como se eu não fosse um deles, né? Talvez eu seja, gente. Esse vai adquirir tudo isso, né? Através das leis de Deus. Se eu faço mal a uma criatura divina, eu vou ter que responder em algum momento. Eu vou ter que consertar isso, né? Compensar. Tá certo? Nós, como seres mais evoluídos, temos o dever de protegê-los, respeitá-los e tratá-los com bondade. Chico falava isso, né? Ele falava que nós estamos para os animais da mesma forma que os espíritos, os anjos protetores estão para nós. A distância evolutiva é a mesma. Então, os espíritos mais evoluídos nos auxiliam na nossa jornada da mesma forma que a gente tem capacidade de auxiliar os animais na jornada evolutiva deles, tá? A doutrina espírita prega a compaixão e a misericórdia para com todos os seres vivos. Devemos renunciar a práticas cruéis, caça predatória, confinamento inadequado, maus tratos. Outro dia eu estava, um tempo atrás, eu acho que era aquele canal National Geographic, tem vários canais, né? Net Geo, né? Faz um tempo já isso. E lá na Austrália tem o javali, o porco selvagem lá, que não é uma espécie lá na Austrália, os europeus que levaram, né? E esse animal encontrou condições propícias para se reproduzir e sem predador natural. Então a Austrália é um país muito grande, quase é um continente, né? E tem muito porco selvagem, porco do mar. Esse porco aí, acho que é javali, javaporco. Então, e eles acabam eles afetam a agricultura deles lá. Então os australianos eles precisam fazer barricadas, né, colocar proteção, porque os bichos são praga mesmo, né? E nessa matéria que eu estava vendo, acho que uma vez por ano tem lá um evento lá no país
que são as caças, caça esportiva desses bichos aí. Então, vai um monte de caçador do mundo inteiro para caçar os corpos lá, para matar mesmo, né? Não é caçar, porque eu vou falar o que eles fazem depois com o bicho morto. Então, é uma forma que a Austrália tem de tentar controlar a população desses bichos, desses animais, e ao mesmo tempo gerar alguma renda, né, de impostos, a pessoa vai ter que ficar no hotel, tem que se alimentar, enfim. Então gera até na economia, interfere lá na Austrália. Beleza. Não sei se essa é a melhor saída para controlar isso. Eles escolheram assim, né? Aí, num determinado ponto da reportagem, mas era pilhas e pilhas de porco morto. É pilha, gente, não é assim meia dúzia, mas é muita coisa. Tinha que vir com aquelas patrulheiras lá, aqueles trator, né, para poder. Eles enterravam todos aqueles bichos lá. Enterrava tudo lá, faziam umas fossas lá e enterrava tudo. Aí no mesmo canal, ou em outro canal do mesmo grupo, 1 ou 2 dias depois, eu estava lá zapeando lá, e a reportagem era de um país da África, onde muita gente morria de fome. E a África, se a gente pegar dentro do mapa, não está tão longe da Austrália. Está muito mais longe do Brasil do que da Austrália. Aí a gente fica pensando, né? Por que o ser humano ainda não resolveu essas questões? Né? Por que nós ainda não resolvemos essas questões? Então você tem lá um problema para uma comunidade, para um país, que poderia, não sei de que forma, ajudar na solução do problema de outro país, mas por interesse ou por ou maldade, crueldade mesmo, essas coisas não conversam entre eles. Né? Então, veja bem, gente, eu estou falando isso, talvez não vá acabar com a fome lá do país que estava passando, mas é muito porco morto, é muito porco morto, é muito. Se vocês procurarem lá uma hora, praga de porco na Austrália, vocês vão ver o tanto de porco que é, quando tem essas caças, e acho que é todo ano. Então é um absurdo, né? Estou reclamando do australiano, não é isso. Eu estou dizendo assim, que é uma questão que os seres humanos precisam resolver. Porque como nós vamos ver adiante, vamos lá, deixa eu passar, antes de eu falar. O cuidado e o respeito pelos animais refletem nosso próprio grau de evolução espiritual. Aí quando eu chego nessa parte, alguém pode perguntar assim: o vegetariano é mais evoluído que o carnívoro? Um aspecto nunca determina sozinho o nível evolutivo de ninguém. Falei do Hitler, né, pelos livros de história, era um vegetariano. Então, o nível evolutivo abrange vários aspectos da nossa vida, da nossa história. Somos todos no mesmo nível evolutivo. Por estarmos compartilhando o mesmo planeta, nós estamos no mesmo nível evolutivo. Alguns mais vaidosos, outros mais orgulhosos, né? Egoístas, mas assim, todos nós temos tudo isso. É que o nosso planejamento reencarnatório nos coloca frente a frente, via de regra, com um aspecto que a gente está trabalhando. Isso aqui vale um parágrafo, um parênteses. Planejamento reencarnatório, acho que a maioria de vocês já ouviu falar disso, né? O que é o planejamento reencarnatório? É o meu preparo, a minha preparação antes de eu nascer, que eu faço já com muita capacidade de escolha, muito livre-arbítrio, mas ainda não sozinho. Então os espíritos superiores me auxiliam. O que acontece quando eu estou lá na erraticidade, no mundo espiritual? Eu enxergo de forma mais clara aonde eu estou nessa escala e o que falta para eu chegar, onde eu vou ser feliz. Enquanto eu estou aqui, eu não consigo ver isso muito bem, tem indícios. Mas lá na erraticidade eu enxergo. Faltam umas 1000 encarnações ainda nesse ritmo. 1000, hein? Parece muito. Quem estiver na milésima aí tá show de bola. Então o que eu faço? Eu falo, bom, vou viver 80 anos, já a expectativa de vida no Brasil é em torno de 80 anos, né? As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, é explicável, né? Então, a gente vive 80 anos. Então eu penso assim, eu vou viver 80 anos lá no Brasil, vou pegar o Brasil como exemplo, 80 anos lá, sofrer lá de 80 é pouquinho, porque de fato 80 anos para quem é imortal é um tirinho, é um milésimo de segundo. Então o que eu gostaria de pedir no meu planejamento reencarnatório? Quem arrisca? Muito o quê? Sofrimento?
tese é isso. Quando eu peço muito, olha, eu tenho problemas com ele, com ela, com ela e com ela. Então eu quero nascer, vamos nascer todo mundo da mesma família. Imagina que família vai ser. Eu quero resolver meu problema com ela, com eles 4. Só que eu sou egoísta, sou vaidoso, sou tudo. E eles também. Então eu vou lá no meu planejamento de reencarnação e falo, eu quero todas as provas possíveis para acabar com tudo isso. Nessa vida de 80 anos eu vou voltar um verdadeiro Jesus Cristo. Aí o pessoal fala assim, filho, não vai desse jeito não, você não vai dar conta. Vamos fazer o seguinte, escolhe um aspecto para você trabalhar dessa vez. Não que eu não vou ter oportunidade de desenvolver os outros, mas um vai ser prioridade. Então vamos imaginar lá que o meu é a vaidade. Então, beleza, combinei com eles lá. Pessoal, a partir daí, do nascimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano, todos os momentos da minha vida, eu vou defrontar, eu vou combater a minha vaidade. Não é de vez em quando, é todo dia, toda hora, dormindo, inclusive. A maioria desses embates eu perco, porque eu ainda estou longe da perfeição. Alguns eu ganho, mas alguns eu perco. Aí ele é meu irmão, nós escolhemos ser todos irmãos aqui. O que eles percebem em mim? A vaidade. O Ivan é gente boa, irmão, eu gosto muito dele, mas ele é vaidoso que só ele. Então, desde pequenininho, a minha família vai se defrontar, vai conviver com a minha vaidade, porque eu pedi essas provas. Então, eu vou receber um corpo físico, ferramentas, onde eu vou nascer, justamente para me colocar frente a frente com a vaidade, porque só tem uma forma de eu ganhar da vaidade, enfrentando-a. Não tem outra forma. Só que aí o problema não é a vaidade, é o orgulho. O dela é o egoísmo e assim por diante. Mas tudo da mesma família. Então você tem um irmão vaidoso, orgulhoso, egoísta, sovinho. Tem. Só como é que fala? Não é tarefas, são é o que eu preciso sair daqui melhor, eu preciso sair daqui nesse exemplo que eu dei, menos vaidoso que cheguei. Aí eu vou crescendo, né, vou me desenvolvendo, e caso com uma pessoa que é egoísta. O que vocês acham que vai acontecer nesse casamento? Um vaidoso e um egoísta. Mas você está muito azarado. Mas não é eu, somos todos nós convivemos com isso. Todos nós convivemos com pessoas que estão numa jornada evolutiva e que fizeram escolhas antes de virem para cá. Ou para combater o egoísmo, ou a vaidade, ou qualquer um que seja, prioritariamente, gente. Eu tenho condições de também combater as outras coisas. Mas a minha prioridade é aquela. Então, quando você fala assim, a minha esposa ou o meu marido, ele é gente boa, eu gosto dele, a gente formou uma família bonita, mas ele é muito egoísta. Ele não é, ele está. Porque essa é a tarefa prioritária da vida dele, combater o egoísmo. Então, percebe como isso pode aumentar a nossa resignação em relação ao outro? Então, ele não é. Nem você é o que ele acha que você é. Você está. Porque pediu, rogou, implorou. Né? Foi só um parênteses, tá? Não tem a ver com o tema aí não, tá? Tratá-los bem é um exercício de caridade e amor ao próximo e ao ínfimo, como diria Chico Xavier. Agora vamos ver esse pedacinho para a gente ir para o nosso final. Como é que o Espiritismo enxerga o consumo de proteína animal? Será que ele condena? Será que o Espiritismo diz que a gente não deveria se alimentar de animais? Vamos ver um pouco disso? O Espiritismo não proíbe o consumo de carne animal, mas orienta para o uso da razão, do equilíbrio e do desenvolvimento da compaixão. A avaliação depende do grau de evolução moral de cada indivíduo e da sua capacidade de viver sem consumo de proteína animal, sem prejuízo da sua saúde. Se a única fonte de proteína for animal, você vai ter que se alimentar dele. Se você definhar, acabar com o seu veículo físico
por causa disso, você está cometendo talvez um erro maior do que consumir a carne. Só que a gente tem vários aspectos aí, né? Tem um negócio aí que eu também sempre vejo, nunca comi, tá, gente? Tem o negócio do ganso lá, você deixa o ganso doente, já viu isso? Tem que ficar dando comida pro ganso, tem que ficar doente, depois pega o fígado e faz um negócio lá. O ser humano não precisa disso para comer, até porque é muito caro, muito pouca gente vai comer isso aí, né? Então, isso sim é indicado como algo que não está dentro do desenvolvimento da compaixão. Não há necessidade disso para salvar ninguém. Você come o ganso, então, inteiro, né? Deixa ele viver lá o tempo que ele vai viver, e vai ser do jeito certo, né? Sacrifique, vai para a panela, paciência, né? Tem mineiro aqui? Sabe como é que mineiro mata porco? De fome. Tá? É uma brincadeira, hein, gente? Se tiver mineiro aqui, me desculpe. Então, comer carne não é considerado um erro moral em si. Mas tem mais coisas para a gente pensar aqui. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Allan Kardec questionou se a alimentação animal é contrária à lei da natureza. Os Espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Então, na medida em que nós formos evoluindo, é provável que a necessidade de consumo de proteína animal vá diminuindo, certo? Há relatos de planetas que estão à nossa frente que isso já não se faz mais. Eu tenho por mim, eu acho que o futuro dos seres humanos é vegetarismo e socialismo. Não é um aspecto político, não, tá? O socialismo no sentido de eu tenho, eu divido com você e assim por diante. Só que isso não serve ainda para nós, porque a gente está em níveis evolutivos diferentes um do outro. Acabei de dar um exemplo para vocês de país da África que passa fome, a gente morre lá. E o outro país muito próximo matando porco por esporte, né? Então isso não se faz com decreto. A partir de hoje todo mundo é vegetariano, né? Todo mundo hoje tem que dividir o que tem. Isso vai acontecer de forma natural, né? Então é uma necessidade transitória. Progressividade da evolução. A doutrina entende que a evolução se dá progressivamente. A abolição da carne, da alimentação, é vista como um aprimoramento moral que ocorrerá naturalmente à medida que o ser humano evolui espiritualmente e desenvolve mais sensibilidade e compaixão pelos nossos irmãos menores. Livre-arbítrio e razão. O Espiritismo não impõe regras rígidas sobre a alimentação como fazem algumas religiões. Em vez disso, apela para a razão e o livre-arbítrio do indivíduo. Cada pessoa deve avaliar sua própria consciência e condição física para decidir se deve ou não consumir carne. Então, a dica aqui é, assim, o que a gente tem que tirar dessa parte? Eu tenho amigos que são vegetarianos, ou tem outro nome, como é que é? O vegano, né? Então eu vou deixar de conviver porque eu gosto de comer picanha. Isso é muito individual. As pessoas chegam a essa conclusão por livre e espontânea vontade, é livre-arbítrio. Repito, gente, isso não quer dizer que um vegetariano é mais evoluído que um carnívoro. Não é assim que a gente precisa entender essa questão. A sua decisão é sua, não vou mais comer carne de animal. A humana a gente já não come, nós já fomos até canibais, né? Mas não vou comer mais carne animal. A decisão é sua, você tem outra fonte de proteína, é um direito seu, certo? A gente nem deve menosprezar a decisão do outro e nem também se sentir abaixo de quem tomou essa decisão, tá? Tinha um amigo que trabalhava comigo, ele era vegetariano, a minha esposa não. E, pelo que eu me lembro, ele está em São Paulo, eu acho que está junto ainda, acho que não terminou o casamento em função disso. Precisa ter respeito e entender, né? É espírito. Então precisa entender essa parte. Maus tratos e crueldade. A doutrina espírita condena veementemente a crueldade e os maus tratos aos animais. O consumo de carne é visto como aceitável apenas na medida em que a necessidade física o exige. Mas isso não justifica o sofrimento desnecessário dos animais em matadouros ou criações inadequadas. E, finalizando,
uma visão aqui de Emmanuel. Em outras mediúnicas posteriores, como as psicografadas por Chico Xavier, há menções mais diretas sobre a transitoriedade da alimentação carnívora. Sugere-se que em mundos mais evoluídos, os seres humanos não se alimentarão de carne e que a humanidade terrestre caminha nesse sentido. No entanto, Emmanuel ressalta que a carne nutre a carne na atual fase evolutiva da Terra. Tá certo? Então a ideia que a gente se propôs aqui era a gente pegar esse assunto que aparentemente é um assunto ameno, e é um assunto ameno, tem vários assuntos muito mais inflamáveis, né? Mas esse assunto, dentro da nossa doutrina, nos traz ensinamentos importantes para onde nós estamos indo, qual o caminho que a gente está trilhando, né? Então, a ideia é que nós tenhamos compaixão pelos animais. Eu não posso ter animal em casa, eu moro em apartamento, eu sou sozinho, não tenho para onde ir, não tenho onde deixar, não faça mal então, né? Não tem como fazer o bem, assim, cuidar do bichinho, faça mal, né? E quando você for se alimentar de uma picanha, faça uma oração antes. Muito obrigado pela paciência de vocês, viu? Espero que tenha ajudado de alguma forma e o nosso respeito pelos animais aumente a partir desse nosso bate-papo. Tá bom? Muito obrigado, viu?